A morte, em sua definição clínica mais estrita, é a cessação irreversível das funções biológicas que sustentam um organismo. Para a antropologia, é o início de um ritual de separação. Desde o Paleolítico, a espécie humana desenhou cerimônias funerárias complexas, desde a escarnação nas Torres do Silêncio até a cremação industrial moderna, com um objetivo funcional e psicológico: higienizar a sociedade da putrefação e permitir que os vivos processem o luto, transformando a presença física do falecido em uma memória intangível. O contrato social é claro: os mortos pertencem à terra e os vivos devem seguir em frente, gerenciando suas finanças, seus relacionamentos e seu futuro sem a carga física do cadáver. No entanto, a prática forense e psiquiátrica nos confronta periodicamente com anomalias comportamentais que desafiam essa trajetória normativa. Existem indivíduos para os quais a separação física não é uma inevitabilidade biológica, mas uma opção inaceitável. Este relatório foca na fenomenologia da posse póstuma, examinando 5 casos paradigmáticos onde a barreira entre a vida e a morte foi violada deliberadamente. Não falaremos de fenômenos paranormais, mas de fatos tangíveis, verificados por autópsias e relatórios policiais. Analisaremos a arquitetura da ilusão que permitiu a esses sujeitos coabitar com a decomposição. Observaremos um espectro de motivações que vai desde a criminalidade predatória até a devoção conjugal extrema, passando pela psicose intelectualizada. O denominador comum é a reificação do ser amado, a transformação da pessoa falecida em um objeto físico permanente, imune ao abandono e sujeito a um controle absoluto, muitas vezes com um alto custo emocional e econômico. Bem-vindos ao O Relator Sombrio. A seguir, a análise forense de 5 casos onde o amor, a loucura e o dinheiro se entrelaçaram com a morte. O caso de Carl Tanzler, ocorrido em Key West, Flórida, na década de 1930, permanece como o arquétipo absoluto da obsessão romântica levada às últimas consequências patológicas. Para compreender a magnitude de seus atos, devemos primeiro perfilar sua mente fraturada. Nascido em Dresden, Alemanha, em 1877, Tanzler era um homem cuja vida interna era governada por um pensamento mágico intenso. Alegava que a condessa Anna Constantia von Cosel, uma suposta antepassada falecida, aparecia-lhe em visões para revelar o rosto de seu verdadeiro amor, uma mulher de traços exóticos e cabelos escuros. Essa profecia criou um molde cognitivo rígido. Tanzler passou sua vida esperando encontrar a mulher que se encaixasse nessa imagem onírica, predispondo-o a uma fixação imediata e inabalável. Quando emigrou para os Estados Unidos e se estabeleceu como tecnólogo de radiologia no Hospital da Marinha em Key West, Tanzler já era um homem de meia-idade, excêntrico e socialmente isolado, apesar de ter esposa e filhos, dos quais vivia separado. Quando Maria Helena Milagro de Hoyos, uma jovem cubano-americana de 21 anos, entrou em seu consultório em 1930 para um exame de tuberculose, a realidade de Tanzler colapsou sobre sua fantasia. Não viu uma paciente terminal, viu a materialização da visão da condessa. A tuberculose, naquela época, era uma sentença de morte lenta e custosa. A obsessão de Tanzler manifestou-se inicialmente como uma intervenção médica agressiva e não autorizada. Desviou equipamentos do hospital, administrou elixires caseiros de eficácia duvidosa e cobriu Helena de presentes, joias e declarações de amor, gastando grande parte de suas economias e salário em uma tentativa desesperada de comprar sua saúde e seu afeto. É crucial notar que não existe evidência histórica de que Helena retribuísse os sentimentos de Tanzler. Ela era uma paciente jovem e debilitada, e ele uma figura de autoridade médica mais velha e insistente. A morte de Helena, em 25 de outubro de 1931, não foi o fim para Tanzler, mas o início da fase crítica de sua patologia. Tanzler
financiou a construção de um mausoléu acima do solo para ela, garantindo possuir a única chave. Durante 2 anos, visitou o corpo todas as noites. Mas não ia rezar. Levava equipamentos de injeção e grandes quantidades de formol, tentando deter a decomposição in situ. Em 1933, impulsionado por alucinações auditivas onde Helena lhe pedia que a levasse para casa, Tanzler removeu o corpo do mausoléu, transportando-o em um carrinho de brinquedo para sua residência isolada. O estado do corpo após 2 anos no clima úmido da Flórida era catastrófico. A autópsia posterior e as análises das ações de Tanzler revelam que ele não preservou Helena. Ele a reconstruiu do zero. O processo foi uma mistura de taxidermia amadora e escultura macabra. Com os ligamentos dissolvidos, os ossos haviam se desarticulado. Tanzler reagrupou o esqueleto utilizando arame de piano e cabides de metal, criando uma armadura interna que permitia a articulação dos membros. A carne putrefata foi removida ou seca. Para restaurar o volume corporal, Tanzler encheu a cavidade torácica e abdominal com trapos e tecidos velhos. Para simular a pele, aplicou múltiplas camadas de seda, embebida em uma mistura de cera e gesso sobre os ossos e o enchimento. Essa carapaça rígida deu ao corpo uma aparência de boneca ou manequim. Os olhos decompostos foram substituídos por olhos de vidro, comprados a um alto preço. O detalhe mais arrepiante envolve o cabelo. A mãe de Helena havia recolhido o cabelo da filha quando este caiu devido à doença, e ironicamente ofereceu-o a Tanzler. Ele usou esse cabelo humano real para fabricar uma peruca para a efígie. Para mascarar o cheiro persistente da morte e dos químicos, Tanzler utilizava quantidades industriais de perfumes, desinfetantes e conservantes, criando uma atmosfera olfativa sufocante na casa. Durante 7 anos, Tanzler viveu em felicidade conjugal com a efígie. Dormia na mesma cama que o cadáver, vestia-o com alta costura e joias e tocava órgão para ele. Um elemento frequentemente negligenciado é o plano da nave espacial. Tanzler estava construindo uma aeronave em seu quintal, investindo qualquer dinheiro extra que tinha, com a intenção de voar com o corpo de Helena para a estratosfera. Sua teoria era que a radiação cósmica teria propriedades regenerativas capazes de reanimar os tecidos mortos. A posse do corpo era, portanto, uma medida temporal de suporte até que a cura pudesse ser administrada. A questão da necrofilia ativa permanece como o ponto mais obscuro. Em 1972, médicos presentes na autópsia original revelaram um detalhe suprimido. Havia sido inserido um tubo de papel ou cartão na área vaginal da efígie, permitindo a penetração sexual. Se verídico, isso destrói a narrativa do amor platônico e confirma uma necrofilia instrumental. Legalmente, Tanzler escapou impune porque o Estatuto de Limitações para o Crime de Profanação de Túmulo havia expirado. Foi libertado e viveu o resto de seus dias vendendo cartões postais de sua amada, morrendo em 1952, abraçado a uma nova efígie de Helena que ele construiu após o confisco do corpo original. Enquanto o caso de Tanzler é colorido pelo delírio romântico, o caso de Anatoly Moskvin, descoberto na Rússia em 2011, apresenta um perfil de colecionismo patológico enraizado em uma intelectualidade esquizoide. Moskvin não procurava uma esposa, procurava criar uma utopia doméstica povoada por crianças mortas, transformadas em objetos lúdicos. Anatoly Moskvin não era um pária ignorante. Era um linguista brilhante, fluente em 13 idiomas, historiador respeitado e autoridade máxima em toponímia e necropolística, o estudo de cemitérios, na região de Nizhny Novgorod. Sua fascinação pela morte era antiga e profunda. Em entrevistas e escritos pessoais, descrevia como vagava pelos cemitérios desde o 7º ano escolar,
tendo inspecionado meticulosamente 752 cemitérios entre 2005 e 2007, documentando lápides e datas com rigor acadêmico. No entanto, um detalhe forense adicional agrava profundamente o perfil psicológico de Moskvin, sua metodologia de seleção e consentimento. Segundo seus diários confiscados pela polícia, ele não profanava túmulos aleatoriamente, nem buscava lucro rápido. Realizava uma pesquisa exaustiva, tratando o cemitério como um catálogo de almas disponíveis. Antes da exumação, Moskvin passava noites inteiras dormindo sobre a terra da sepultura escolhida, alegando que entrava em um transe místico para negociar com o espírito da menina. Apenas se, em seu delírio auditivo, recebesse a permissão explícita da defunta para ser resgatada do frio e do custoso enterro tradicional, procedia a desenterrá-la. Essa validação alucinatória permitia-lhe operar sem culpa, convencido de que estava oferecendo uma alternativa de valor incalculável a essas almas, poupando-lhes a eternidade na escuridão em troca de uma nova vida sob seus cuidados. A polícia russa, ao investigar profanações de túmulos inicialmente atribuídas a grupos extremistas, chegou a Moskvin seguindo pistas circunstanciais. Em seu apartamento, encontraram uma cena que desafiava a compreensão: 29 corpos mumificados de meninas e jovens mulheres, com idades entre 3 e 25 anos. A colheita de Moskvin era meticulosa e calculada para minimizar o gasto e maximizar a conservação a longo prazo. Exumava os corpos frescos à noite, antes que a decomposição avançada destruísse os tecidos, e os transportava em sacos para seu apartamento. Uma vez lá, iniciava um processo de preservação química caseira, mas surpreendentemente eficaz. Utilizava uma mistura de sal comum e bicarbonato de sódio para desidratar os tecidos e deter a putrefação úmida, criando múmias secas e leves, sem a necessidade de equipamentos de embalsamamento profissionais. Uma vez seco, o corpo tornava-se a estrutura sobre a qual a boneca era construída. Moskvin envolvia os membros esqueléticos em tiras de tecido e múltiplas camadas de meias de nylon, frequentemente meias calças, para dar volume e esconder a pele escurecida e consumida. Os rostos, desfigurados pela morte e dessecação, eram cobertos com máscaras de cera, tecido bege ou até rostos de bonecas de plástico comerciais, criando uma aparência híbrida e perturbadora. Inseria botões ou olhos de brinquedo nas órbitas vazias e aplicava maquiagem sobre as superfícies têxteis para simular vida. O aspecto mais arrepiante do modus operandi de Moskvin era a incorporação de mecanismos sonoros. A investigação revelou que ele inseria caixas de música ou dispositivos sonoros dentro das caixas torácicas de algumas das múmias, ocultos entre os trapos e as costelas secas. Ao tocar no corpo, este emitia música ou sons infantis. Essa animação tecnológica servia para reforçar a fantasia de que as meninas podiam se comunicar ou despertar ao seu toque. Moskvin via-se como um pai adotivo benevolente e sacrificado. Celebrava os aniversários das bonecas, organizava festas de chá, assistia a desenhos animados com elas e lia-lhes histórias em voz alta. Sua justificativa era altruísta, em sua ótica distorcida. Acreditava que os pais biológicos haviam abandonado essas crianças no frio e escuro da terra, e que ele as havia resgatado para um lar quente e culto. Afirmava estar esperando que a ciência, ou a magia negra, tinha um profundo interesse em druidismo e ocultismo, encontrassem uma forma de ressuscitá-las, mantendo-as preservadas até esse dia. Considerava que seu investimento de tempo, esforço e dinheiro em materiais era um pagamento antecipado necessário para sua ressurreição futura. Um enigma central do caso é a presença dos pais de Moskvin no mesmo apartamento. Eles conviviam diariamente com os 29 cadáveres durante os períodos em que não estavam em sua casa de verão. Segundo os relatórios oficiais, os pais acreditavam genuinamente que as figuras eram bonecas grandes e grotescas que seu filho construía como um hobby excêntrico.
O cheiro, provavelmente atenuado pela mumificação seca e pelo ambiente atulhado e pouco ventilado da casa, cheia de livros, papéis e lixo acumulado, foi ignorado ou racionalizado. Após a detenção, Moskvin foi diagnosticado com esquizofrenia paranoide grave. O tribunal declarou-o inimputável e ordenou a internação psiquiátrica por tempo indeterminado. Periodicamente, os tribunais rejeitam sua libertação devido ao alto risco de reincidência e ao dano moral irreparável causado às famílias, que tiveram que pagar o custo emocional devastador de enterrar suas filhas 2 vezes. Enquanto Tanzler e Moskvin coletavam os mortos, Dennis Nilsen, um funcionário público escocês residente em Londres, os fabricava. Operando entre 1978 e 1983, Nilsen matou pelo menos 15 homens jovens. No entanto, diferentemente de assassinos motivados por sadismo sexual ou tortura física, a motivação primária de Nilsen era a companhia. Matava para parar o tempo, congelar o momento e, acima de tudo, para impedir o abandono que tanto o aterrorizava. Nilsen sofria de uma solidão existencial profunda e alienante, exacerbada por sua vida em uma grande metrópole cinzenta. Atraía homens vulneráveis, pessoas sem teto, fugitivos ou jovens da cena gay de Londres que buscavam conexão, para seus apartamentos com promessas de comida quente, álcool e abrigo. Brian Masters, biógrafo de Nilsen, cunhou a frase "killing for company", matar por companhia, que encapsula perfeitamente a dinâmica. Nilsen desejava intimidade, mas era socialmente inábil e incapaz de lidar com a autonomia, as opiniões e a imprevisibilidade de um parceiro vivo. O cadáver, estático e silencioso, tornava-se o receptáculo ideal para seu afeto, um ouvinte perfeito que nunca julgava nem ia embora. Existe uma dimensão transacional e financeira na psicopatologia de Nilsen que é fundamental para entender o gatilho do crime. Ele via suas interações iniciais como um contrato de investimento rígido. Gastava grande parte de seu modesto salário de funcionário público comprando álcool barato, preparando comida e oferecendo o conforto de seu teto a esses jovens desamparados. Em sua mente distorcida, esse gasto gerava uma dívida de gratidão implícita que a vítima deveria pagar com submissão e permanência absoluta. Quando o convidado tentava ir embora na manhã seguinte ou demonstrava desinteresse, Nilsen interpretava isso não como uma escolha livre, mas como uma quebra de contrato, um calote emocional e econômico que justificava a execução. A morte não era apenas um ato de posse, mas a cobrança final de uma dívida que assegurava que seu investimento em companhia não fosse perdido, garantindo que o ativo, o corpo, permanecesse sob sua propriedade exclusiva. Após a morte biológica da vítima, geralmente por estrangulamento com uma gravata, às vezes seguido de afogamento na banheira, a vida doméstica com Nilsen começava. Desenvolveu rituais complexos de cuidado e encenação que apagavam a violência do ato. Primeiro, a purificação. Nilsen despia os corpos e lavava-os meticulosamente na banheira, limpando qualquer sujeira da vida na rua ou fluidos da morte. Depois, vestia-os com roupas limpas e posicionava-os em ambientes domésticos normais. Sentava-os em poltronas ou no sofá para verem televisão juntos. Nilsen descreveu sentir uma paz profunda e uma sensação de comunhão espiritual nesses momentos silenciosos, ouvindo música ou vendo o noticiário ao lado dos corpos. Admitiu dormir na mesma cama com os cadáveres, frequentemente abraçando-os durante a noite. A natureza da interação sexual variou e foi objeto de debate no julgamento, mas o cadáver representava para ele o parceiro sexual puro e passivo, inteiramente submisso à fantasia de Nilsen. A realidade biológica da decomposição era o único obstáculo à sua utopia doméstica. Podia manter os corpos por semanas, às vezes escondendo-os sob o assoalho de madeira em seu primeiro apartamento em Melrose Avenue,
quando recebia visitas e retirando-os novamente para a companhia quando estava só. Usava desodorizantes ambientais baratos para mascarar o cheiro de morte, integrando esse custo em seu orçamento mensal. A mudança de residência para Cranley Gardens, um apartamento no sótão sem jardim, precipitou sua captura e custou-lhe a liberdade. Sem poder queimar os corpos em uma fogueira no quintal, como fazia em Melrose Avenue para economizar custos de eliminação e evitar suspeitas, Nielsen viu-se obrigado a adotar métodos mais drásticos. Começou a desmembrar e ferver as partes dos corpos em grandes panelas na cozinha para separar a carne do osso. Tentou livrar-se dos tecidos moles, cortando-os em pedaços minúsculos e jogando-os no vaso sanitário. Em fevereiro de 1983, os canos do prédio entupiram, causando reclamações de outros inquilinos. A empresa de saneamento foi chamada, um serviço de manutenção rotineiro que teve de ser pago pela administração do prédio. O encanador abriu a tampa do bueiro lateral e descobriu uma massa de carne humana e ossos pequenos bloqueando o fluxo. Quando a polícia confrontou Nielsen, ele voltava do trabalho com uma calma perturbadora. Confessou imediatamente, indicando onde estava o resto dos corpos. Disse aos oficiais que era um alívio ter sido pego, pois a gestão logística dos corpos e o esforço para esconder tudo haviam se tornado um trabalho em tempo integral exaustivo. Foi condenado à prisão perpétua e morreu na prisão em 2018. O caso de Linda Chase, ocorrido em Jackson, Michigan, Iowa, difere radicalmente dos anteriores pela ausência de misticismo esotérico ou violência predatória. É um estudo clínico sobre a banalidade do desespero, onde a fraude financeira e a dependência emocional se entrelaçam de forma inseparável. Linda Chase, uma mulher de 71 anos, vivia há mais de uma década com Charles Ziegler, de 67 anos. Embora não fossem casados legalmente, nem mantivessem uma relação romântica tradicional em seus últimos anos, eram companheiros de casa profundamente interdependentes. Ziegler, um homem com saúde deteriorada, sofria de enfisema grave e dependia de oxigênio suplementar 24 horas por dia. Em dezembro de 2010, Ziegler faleceu de causas naturais na sala de estar da casa que compartilhavam. Em vez de reportar o falecimento às autoridades sanitárias, o que teria implicado imediatos gastos funerários, trâmites burocráticos e, o mais crítico, a cessação instantânea da renda da casa, Chase tomou a decisão consciente de manter o corpo na sala de estar. Sua justificativa inicial à polícia foi puramente emocional. Eu não queria ficar sozinha. No entanto, durante os 18 meses seguintes, o corpo de Ziegler permaneceu sentado em sua poltrona reclinável favorita, em frente à televisão, tornando-se um acessório macabro da vida cotidiana. Diferentemente de Moskvin ou Tanzler, Chase não aplicou técnicas de preservação complexas nem caras. O ambiente seco e climatizado da casa, combinado com a falta de gordura corporal de Ziegler devido à doença crônica que o consumiu em vida, conduziu a um processo de mumificação natural. O corpo secou progressivamente em vez de apodrecer violentamente. Chase mantinha uma rotina de normalidade perturbadora, mantinha o corpo limpo, trocava-lhe a roupa periodicamente e conversava com ele. A atividade compartilhada central era assistir às corridas da NASCAR na televisão. Chase sentava-se ao lado do corpo mumificado, comentava as voltas, criticava os pilotos e conversava com ele sobre o dia a dia, mantendo a ficção de uma convivência ativa. Um aspecto crucial para a psicologia forense neste caso, e que adicionamos a esta análise, é a simbiose entre o delírio afetivo e a necessidade econômica. Linda Chase desenvolveu um mecanismo de defesa complexo para justificar a falsificação documental continuada. Todo mês, quando chegavam os cheques da Previdência Social e da pensão, ela tinha que praticar ativamente a assinatura de Charles para endossá-los ou usar seu cartão de débito no caixa eletrônico. Ela não interpretava isso como um roubo de fundos públicos, mas como uma gestão legítima dos ativos familiares.
Convenceu-se de que Charles queria que ela tivesse aquele dinheiro para manter a casa e pagar as contas de luz e aquecimento que, ironicamente, preservavam seu corpo. O ato de sacar o dinheiro reforçava a ilusão de que ele ainda estava vivo. Se ele pagava as contas, ele existia. O dinheiro não era apenas para a sobrevivência. Era o combustível financeiro que permitia que a fantasia da não-morte continuasse mês após mês. Durante esse período de 1 ano e meio, Chase sacou indevidamente um total aproximado de $28 mil em benefícios. Para manter o esquema e o fluxo de receita, Chase teve que construir uma rede de mentiras elaborada dirigida à família de Ziegler, especificamente a seu filho, Wally. Quando estes telefonavam ou tentavam visitar a casa, ela inventava desculpas com uma frieza pragmática. Charles está dormindo, está no banho, foi à loja ou não se sente bem para receber visitas. Essa manipulação consciente e repetida demonstra que Chase mantinha um contato firme com a realidade legal e social, sabendo perfeitamente que suas ações eram ilícitas, embora moralmente se sentisse justificada. A farsa colapsou finalmente em julho de 2012, após uma solicitação de verificação de bem-estar instigada pelos familiares suspeitos. Ao entrarem na casa, os oficiais encontraram Charles na poltrona, completamente mumificado, ainda vestido, em frente à TV desligada. A reação de Linda foi de uma calma resignada, quase aliviada. A justiça americana teve dificuldades para classificar o crime. Ela não o matou. Ela cuidou, à sua maneira distorcida, do corpo. A acusação principal acabou sendo a fraude financeira. Linda declarou-se culpada de fraude, em troca da retirada de acusações de falsificação mais graves. A sentença refletiu a ambiguidade moral do caso. Recebeu uma pena leve de prisão, reduzida pelo tempo servido, e liberdade condicional com tratamento de saúde mental obrigatório. O juiz reconheceu que, embora houvesse um roubo sistemático de dinheiro do Estado, a motivação principal parecia enraizada em uma incapacidade patológica para enfrentar a solidão e a pobreza na velhice. Para nosso último caso, viajamos ao Sudeste Asiático, especificamente à província de Quang Nam, no Vietnã. Aqui, as definições ocidentais de loucura colidem frontalmente com crenças espirituais profundas sobre a vida após a morte, o culto aos antepassados e a reencarnação. O protagonista é Levan, um homem simples que viveu uma história de amor descrita por seus vizinhos como inusualmente intensa com sua esposa, Pham Thi Suong. Quando ela faleceu subitamente em 2003, Van entrou em um estado de luto agudo e incapacitante que desafiou as normas do luto tradicional. Inicialmente, Levan passava todas as noites no cemitério, dormindo sobre a terra fresca da sepultura de sua esposa, sem se importar com o desconforto físico, os insetos ou o clima tropical. Preocupado obsessivamente com o bem-estar dela diante das intempéries, a chuva de monções, o vento e o frio noturno, Van cavou um túnel lateral até alcançar o nível do caixão para poder dormir protegido e fisicamente ao lado dela. Quando seus filhos descobriram o túnel, ficaram horrorizados e preocupados tanto com a saúde mental do pai quanto com os boatos na aldeia, proibiram-no terminantemente de visitar o cemitério à noite. Isso forçou a mão de Levan. Em novembro de 2004, cerca de 22 meses após a morte, realizou uma operação clandestina movida pelo desespero. Exumou os restos mortais de sua esposa. Em vez de guardar os ossos em uma urna cerâmica tradicional, como dita o costume local, Van decidiu recriar a presença física de sua esposa. Sem conhecimentos prévios de anatomia ou escultura, mas com uma determinação férrea, usou barro, cimento e gesso para moldar uma estátua oca de tamanho real com forma de mulher. Colocou os ossos exumados dentro dessa cavidade, selando-os hermeticamente. A estátua tornou-se um relicário antropomórfico, um novo corpo para a alma de Suong. Aqui introduzimos um elemento crucial que frequentemente é ignorado: o sacrifício econômico contínuo de Levan.
Apesar de ser um homem de recursos limitados, vivendo em uma economia de subsistência, Van desvia uma parte significativa de seu escasso dinheiro para a manutenção estética da estátua. Ele compra regularmente maquiagem de qualidade, batom vermelho vibrante e roupas femininas modernas. Para ele, esses não são gastos supérfluos em um objeto inanimado, mas um investimento necessário na dignidade de sua esposa. Ele acredita que ela ainda tem vaidade e consciência, por isso prioriza comprar-lhe vestidos novos antes de adquirir bens básicos para si mesmo. Essa gestão de suas finanças pessoais, totalmente orientada a agradar um cadáver envolto em gesso, demonstra que, em sua mente, a relação matrimonial e as obrigações de provedor que ela acarreta continuam plenamente vigentes. Desde 2004, Levan dorme na mesma cama com essa figura pesada, fria e dura. Sua rotina diária é de uma dedicação total. Veste-a todas as manhãs, limpa a superfície de gesso para que não acumule poeira e troca-lhe a roupa 2 vezes ao dia, tratando-a com a delicadeza que se daria a um paciente inválido. Sua justificativa, dada em múltiplas entrevistas à mídia local e internacional, transcende a simples nostalgia. Van é um crente fervoroso na reencarnação. Descreveu o ato de dormir com a estátua como uma forma de treino espiritual, uma maneira de manter a conexão da alma dela ligada à sua, garantindo que se reconheçam e se reúnam imediatamente na próxima vida. Quando a história se tornou pública, as autoridades locais intervieram. Visitaram a casa de Van várias vezes, tentando persuadi-lo ou obrigá-lo a enterrar os ossos novamente, citando leis sanitárias e normas culturais de respeito aos mortos. No entanto, confrontaram-se com um vazio legal inesperado. O corpo estava, tecnicamente, selado dentro do gesso e do cimento, não apresentando risco de contaminação ambiental nem odor. Não havia crime de profanação violenta, nem comércio ilegal de restos mortais. Sem uma lei específica que proibisse manter os ossos de um cônjuge dentro de casa nessas condições, e diante da resistência pacífica, mas inabalável de Van, que afirmou que teriam que prendê-lo antes de separá-lo dela, o governo teve que recuar. Hoje, Levan continua vivendo com sua esposa de gesso, convertido em uma lenda local de fidelidade macabra, um homem que demonstrou que para ele nem a morte nem a pobreza poderiam romper o contrato do casamento. Ao fecharmos o relatório confidencial da doutora Helena Vasquez, ficamos com uma reflexão inquietante, que vai além da medicina forense. Os 5 indivíduos que analisamos hoje, o delirante Tanzler, o colecionador Moskvin, o solitário Nielsen, a pragmática Chase e o devoto Levan, violaram a fronteira mais sagrada da humanidade, o limite entre os vivos e os mortos. No entanto, se olharmos para além do horror visceral, vemos que o que impulsionou a maioria deles não foi o ódio, mas um excesso de apego patológico. Todos eles tentaram comprar tempo, investiram sua liberdade, sua sanidade, sua reputação e, em muitos casos, todas as suas economias e recursos financeiros para manter uma ilusão desesperada. Para eles, o cadáver deixou de ser um corpo em decomposição para se tornar o que a psicologia chama de objeto transicional permanente, um escudo físico contra a dor insuportável da ausência. Esses casos nos demonstram que a mente humana é capaz de construir arquiteturas complexas de negação para sobreviver à tristeza. Para essas pessoas, o custo emocional e social de dormir com um cadáver era um preço aceitável a pagar para não ter que enfrentar uma cama vazia e o silêncio absoluto. Eles nos lembram que a solidão pode ser tão aterrorizante que converte a profanação em um ato de amor ou necessidade. Este foi o dossiê de hoje em O Relator Sombrio. Se você valoriza este tipo de jornalismo documental profundo, que não poupa detalhes nem suaviza a realidade, peço que faça um pequeno investimento do seu tempo agora mesmo. Inscreva-se no canal e ative o sino de notificações. É uma ação gratuita para você, mas de imenso valor para nós.
pois nos permite continuar financiando essas investigações complexas. Agora, quero ouvir seu veredito nos comentários. Qual desses casos lhe pareceu o mais perturbador? Foi a engenharia amorosa de Tanzler ou a frieza transacional de Nielsen? Você acredita que Levan deveria ser obrigado a entregar o corpo de sua esposa? Ou ele tem direito ao seu luto eterno? Deixe sua opinião abaixo. Eu leio e respondo à nossa comunidade de investigadores. Não esqueça de deixar seu gostei no vídeo se aprendeu algo novo hoje. Eu sou o relator e nos vemos na próxima escuridão. Câmbio e desligo.